Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve, público que se faz aqui presente na Câmara Municipal, membros da imprensa local, uma boa tarde a todos. Eu acredito que o principal problema que nós vivenciamos nos últimos dias é a falta d'água. Não tem outra. Hoje eu vi e assisti uma matéria, eu acredito que seja no G1, no G1 não, pela TV Tem aqui local, TV Tem local, as pessoas aguardando para colherem lá litros de água lá na fábrica do vereador Guilherme, que está fornecendo água gratuitamente à população. E o que nos angustia é que as pessoas que lá estão indo lá para buscar água, para beber, principalmente, mas para poder lavar a cozinha, para poder tomar banho, porque nem isso tem. Quando se fala em rodízio de 24 por 72, né, parece escala da polícia isso, né? Parece escala de enfermeiro, escala de médico, né? Mas não é. É uma escala de água, de um bem de primeira necessidade. É uma coisa assim que é inimaginável para quem passa pelo problema. Eu acredito que muitos vereadores aqui moram em áreas em que a água falta. Eu tenho a felicidade de morar num local em que a água não falta. E graças à contrapartida exigida pela prefeitura ou pelo DAE à época, que exigiu a construção e perfuração de um poço e de um reservatório no bairro que eu moro. Se não fosse isso, eu estaria também com a falta d'água. Quando eu brinco aqui, brinco não, quando eu faço um questionamento ao pessoal que se titulou aí a Frente Parlamentar em Defesa do DAE, eu os provoco, senhores vereadores, no bom sentido, de forma salutar. Sabe por quê? Porque essa frente parlamentar foi constituída para defender uma empresa que não está dando certo. Uma empresa que vende um produto de primeira necessidade, não tem concorrência. Eu não tenho outra opção de comprar água potável na minha casa. Eu tenho que comprar única e exclusivamente daquela empresa, aquela autarquia chamada DAE. Só compro dele. Eu tenho superávit de caixa no DAE. Não falta dinheiro ali. E mesmo assim, eu não tenho a correspondência necessária que é a água na casa de todas as pessoas. Ah, mas o problema da estiagem. Poxa, olá, Edenilson. Isso aí faz anos que eu estou ouvindo. Desde quando eu vim para Bauru, em 1985. Então, não justifica. Então, por isso que eu provoco a frente parlamentar, deixe esse corporativismo de lado e vamos a que interessa. Vamos provocar mudança na nossa cidade. Se eu tivesse à frente do Executivo, pode ter certeza que o projeto de lei de concessão já estaria aqui. Se for aprovado ou não, aí é outro problema. Eu respeito a decisão da Câmara. Mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fiz. Agora, ficar acreditando. Ah, olha, nós vamos perfurar o poço aqui, acolá, um reservatório aqui, acolá. Vamos resolver o problema. Como a própria prefeita, na campanha eleitoral, ela falou, gente, fique tranquilo, eu vou resolver o problema da água em 1 ano. Está faltando só 1 mês. 1 mês para a prefeita resolver o problema da água. Foi assim que ela disse na campanha. E convenceu seus eleitores. Só que a gente não está sentindo e percebendo que isso vai acontecer em 1 mês. Duvido. Não acredito. Em Durbe, quando eu falo aqui que, olha, os coletores, nossa, coitado do coletor. Eu também tenho um apreço enorme pelo trabalho dos coletores. Agora, chega no final de semana, o coletor acompanha feriado. Coletor é serviço essencial, que nem médico, que nem enfermeiro, auxiliar de enfermagem, profissionais de saúde, que trabalham ali diuturnamente.
como a polícia, como o bombeiro. Agora, o serviço é essencial. Se o serviço é essencial, não pode ser em horário de expediente. Por isso que ele tem uma escala. Quando você tem escala, é porque ele é essencial. Aí chega no feriado, dá folga. E aí o lixo se acumula na cidade. Ah, faça-me um favor. Vai passar a mão na cabeça de outro. Coab. Eu fiz um requerimento para a Coab, porque houve uma declaração aqui do presidente ou do representante da Coab que aqui esteve, naquela reunião quadrimestral, perguntando sobre a tal da auditoria. Aqui foi afirmado que se for feita uma auditoria nas contas de todos os contratos que a Coab construiu, vários empreendimentos em várias cidades do estado, e hoje você precisa fazer uma prestação de contas desse contrato, há uma divergência enorme entre o que a Caixa Econômica cobra e aquilo que a Coab entende como é devido. Como que eu faço para resolver isso? Por meio de uma auditoria. Aí a Coab, eu fiz um questionamento, a Coab disse que ia contratar uma auditoria. Só não o fez porque o custo de uma auditoria é R$200 mil. Aí a Coab resolveu fazer por conta própria. Constituiu um grupo de funcionários e começaram a analisar contrato por contrato. Vou dar um exemplo aqui, ó, empreendimento em Garça, o Garça 1. Valor apurado pela Caixa Econômica devido, R$1.761.000. Valor apurado pela Coab, R$470.000. Diferença, R$1.300.000. A Caixa Econômica não aceita e a Coab também não concorda com o valor apresentado. Sabe qual é o problema? Agora eu descobri, porque agora foi respondido para mim aqui. A Caixa Econômica Federal, que ela acabou, na verdade, substituindo o BNH, ela perdeu todos os dados anterior a 91. Então ela não tem como contabilizar antes de 91. Quem é que tem essa planilha? Só a Coab. Quando você faz o processo inverso, eu chego no valor final e começo a fazer a conta de trás para frente, eu chego no valor correto. O senhor Alexandre sabe muito bem do que eu estou falando aqui. E aí, nós temos aí outros exemplos. Como, por exemplo, perguntei, após ser divulgada a reunião quadrimestral que se pretendia auditar os contratos, foram propostas novas ações de execução pela Caixa Econômica Federal em relação à Coab? Resposta, sim. E foi colocado como exemplo uma ação de execução, onde a Caixa Econômica exige 643 milhões de reais. Sabe o que está acontecendo? Aquela loucura para se fazer o acordo faz sentido. Sabe por que faz sentido? Porque os cálculos daqueles 350 milhões, que agora já está 430 milhões, eram deles. Agora, como começa a confrontar os valores, a coisa começa a aparecer de forma diferente. Eu e o vereador Borgo, ele aqui não está, nós estamos finalizando e vamos propor uma ação popular em relação a isso, principalmente naqueles contratos que não estão sendo discutidos judicialmente, porque aquilo que estiver discutido judicialmente, a ação perde objeto. Por que isso? Porque nós não podemos penalizar o nosso município, porque quem vai pagar essa conta somos nós, munícipes, porque esse parcelamento para a Coab, ela tem fôlego para pagar até um determinado momento. Depois, a responsabilidade é do município. Se fôssemos fazer um acordo hoje, nós teríamos que desembolsar em mais ou menos de 2,5 milhões a 3 milhões por mês para poder pagar a dívida da Coab. Então, se faz necessário, sim, uma ação popular para corrigir essas distorções. E para finalizar, eu quero falar aqui sobre a taxa de lixo. Eu entendo que nós temos duas formas de cobrar a taxa de lixo, pelo menos é o que diz aí a legislação, ou pelo volume de água consumido ou pelo metro quadrado. Os dois são injustos.
Ainda mais que nós temos um valor caríssimo hoje aqui para coleta, transporte e destinação final, que é 35 milhões de reais por ano. É pegar 35 milhões e rachar. Para com isso. Eu entendo que nós temos que colocar um ingrediente a mais para sermos justos na cobrança, se é que ela vai existir, se é que ela vai ser aprovada aqui. Aproveitar a vacinação aqui em Bauru, que tem um dado importantíssimo. Só para você ter uma ideia, a primeira dose, 308 mil pessoas foram vacinadas. Eu tenho aqui um volume significativo das pessoas. Se eu pegar por endereço quem mora naquele imóvel, eu tenho condições de atribuir quanto cada pessoa vai produzir de lixo. Eu consigo chegar a esse valor mais justo do que simplesmente cobrar por metro quadrado. Porque uma pessoa pode ter uma casa de 400 metros quadrados e morar ela sozinha. E ela vai pagar um valor absurdo. E uma família pode morar numa casa de 70 metros quadrados com 8 pessoas lá dentro. Então nós temos que ser justo. Qual é o mecanismo que eu proponho à prefeitura? Use os dados que estão lá na Secretaria de Saúde quando as pessoas foram vacinar. Por quê? Eu tive que declarar meu endereço. Desculpe me alongar o tempo, mas era essa a minha informação. Eu peço minha inscrição nas explicações pessoais.